E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saúdo a todos com a paz de Deus. Eu sou o Servo Joel, do canal Verdade Revelada Final. Separei 2 vídeos importantes nesse tempo do fim, pois o arrebatamento está às portas, pode ser a qualquer momento, sobre aqueles que ficarão aqui na terra para pregarem durante esse período de 7 anos. Deus, no seu infinito amor, vai usar esses servos para pregarem a sua palavra para aqueles que ficarem durante esses 7 anos. Por isso separei esses 2 vídeos para vocês entenderem melhor, porque tem muitos estudos aí errados, tem muita confusão, vocês vão entender direitinho, pois o professor conhece muito de hebraico, de grego, já se apresentou no canal HIT, na TV HIT, nos Vejam Só. Então ele vai dar uma explicação correta sobre quem são as 2 testemunhas que vão pregar para Israel e os 144 mil assinalados que vão pregar para os gentios. E você pode ser um desses, porque existem 10 tribos perdidas pelo mundo que ninguém sabe onde estão. São os descendentes desse povo de Israel, que poderá ser eu ou até você que está me assistindo agora. Então vamos se preparar, assistam ao vídeo, entendam, procurem repassar, pois o meu canal está sem monetização. O YouTube cortou a monetização, infelizmente, não pelo dinheiro, mas pela evidência dos vídeos, porque todos os vídeos agora estão dando poucos acessos, pois eu não me importo com o dinheiro podia ir para os detentores de direitos autorais, porque tem muitos vídeos bons, tem muitos vídeos bons que eu não posso tirar do canal, sobre arqueologia, sobre muitos assuntos, eu não posso retirar aqui do canal. Então eu peço a vocês, todos vocês, repassem os vídeos nas suas mídias sociais, ok? Vamos assistir os vídeos. Quem tiver com a sua Bíblia, pode abrir lá em Apocalipse, capítulo 7, que é o primeiro texto que menciona esses 144 mil que Deus irá levantar. Então, qual o objetivo de Deus com esses 144 mil? Vamos ler primeiro e depois eu comento. A partir do verso 1 mesmo. Esperar um pouquinho, que ainda tem páginas rolando aí. Apocalipse 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Essa expressão 4 ventos, 4 cantos, ela sempre se refere aos 4 pontos cardeais que o mundo tem. Então, toda vez que essa expressão é usada, ela está falando sobre um evento de abrangência global, que vai afetar o mundo inteiro ao mesmo tempo, tá? Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia... aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E aqui dos versos 5 a 8, ele vai detalhar 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, para enfatizar que isso é literal, isso não é alegórico. 12 mil de cada tribo. O escritor consome 3 versículos inteiros só para detalhar que é 12 mil de cada tribo certinho, né? E então aqui nós vemos esse primeiro relato. Depois nós podemos ir lá para Apocalipse 14, onde esses 144 mil aparecem já no final de sua missão. Então ali Apocalipse 7 é a parte inicial da tribulação. E aqui Apocalipse 14 já é a parte final do período tribulacional do ponto de vista dos 144 mil. Diz assim: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião. Monte Sião é onde fica Jerusalém. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão.
era o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Aqui essa parte quando ele fala que não se contaminaram com mulheres e são castos, isso daqui é uma figura de linguagem, porque na época do Antigo Testamento e também do Novo ali da Antiguidade, o ritual de idolatria pagã estava sempre vinculado à imoralidade sexual, porque era parte dos rituais pagãos de adoração aos deuses pagãos que aqueles que fizessem os rituais se entregassem à promiscuidade sexual durante aquele momento de adoração. Era parte do ritual isso. Então isso aqui é para simbolizar de que eles não se contaminaram com nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de imoralidade, mas se conservaram fiéis ao Deus vivo e à sua palavra. São testemunhas do Deus vivo. Então, qual é o objetivo desses 144.000? Como a igreja já não estará aqui na terra por ocorrência do arrebatamento, Deus se revela de uma forma sobrenatural a esses 144.000 homens que estarão espalhados por toda a terra. Eles não estão juntos, eles estão dispersos, espalhados por toda a terra. Só Deus sabe exatamente quem eles são. Nós não temos como saber. Por quê? Das 12 tribos de Israel, 10 tribos estão perdidas. Então nós não temos hoje como saber exatamente quem é da tribo de Isacar, de Zebulon, de Naftali, por exemplo. Mas Deus sabe exatamente quem são os descendentes dessas 12 tribos que se dispersaram pela terra quando a Síria destruiu o Império do Norte. E o próprio Deus irá levantar, por uma ação sobrenatural, esses 144.000 homens. Mais ou menos da mesma forma com que ele fez com o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. O próprio Jesus se revelará a cada um deles de uma forma sobrenatural e tão impactante que eles irão crer em Cristo na hora. Esses homens terão mais ou menos a mesma condição que o apóstolo Paulo. Paulo já era judeu, já conhecia as Escrituras, já cria no Deus de Israel, só não conhecia Jesus. E por isso Jesus irá se revelar a essas pessoas, e da mesma forma que Paulo foi chamado para ser o missionário dos gentios, estes homens também serão missionários para os gentios. E aí eu pergunto para vocês, imagine o tamanho do estrago, no bom sentido falando, que 144.000 Paulos farão na terra ao mesmo tempo. Se um já fez o que fez, né? E eles serão os responsáveis por evangelizar o mundo durante a tribulação. Eles irão evangelizar, porque a igreja não estará mais aqui. Eles e os que se converterem por meio da pregação deles e também acabarão se tornando evangelistas. Mas começará com eles. E perceba que eles recebem uma unção sobrenatural do próprio Deus, de forma que o anticristo não conseguirá persegui-los e matá-los. Porque lá em Apocalipse 14, nós vemos já no final da tribulação, quando Jesus Cristo, o Messias, está voltando e pisa os seus pés ali no Monte Sião, em Jerusalém, o que está escrito ali? Que todos os 144.000 estão de pé ali no Monte Sião, vendo Jesus voltar e o recebendo como Messias. Não está escrito assim, 143.999, porque o anticristo conseguiu pegar. Nenhum o anticristo conseguiu pegar. No final da tribulação, todos eles estarão de pé na presença do Messias lá em Jerusalém, vendo ele voltar para esse mundo e o recebendo como Messias. Então estes serão os evangelistas que evangelizarão toda a terra. E qual será a mensagem que eles vão pregar? Lembra lá Mateus 24:14, que a gente viu no capítulo 5 do livro? O último sinal: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O fim ali é o fim dessa era, com a volta do Messias, encerrando a tribulação. Então, eles pregarão essa mensagem que é o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Nós temos um exemplo de evangelho do reino na pregação de João Batista.
Vocês lembram como era a pregação de João Batista? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, porque o Messias está vindo para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Arrependa-se agora, senão quando o Messias vier e julgar o mundo, você não terá mais chance. Tá? Essa era a mensagem de João Batista, e esse é o evangelho do reino, né? Certa vez me questionaram se existe 2 evangelhos. Não são 2 evangelhos, é o mesmo evangelho por 2 ênfases diferentes. Imagine uma moeda, a moeda tem a cara e a coroa, mas são 2 faces de uma mesma moeda. Da mesma forma, o evangelho de Cristo, ele tem a face do evangelho da cruz, que é o que Jesus já fez por nós. Jesus já veio, morreu pelo perdão de seus pecados e ressuscitou. Creia nisso para a sua salvação. Mas a outra face da moeda, né, essa primeira é o evangelho do Cordeiro, podemos chamar assim. A outra face da moeda é o evangelho do leão. O Messias em breve voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. E este é o evangelho do reino que os 144 mil irão pregar, e todos aqueles que crerem nele e viverem de acordo com essa crença serão salvos. Pode falar, irmã. Segundo o que a Bíblia diz, sim. Tá? A gente até em português pode pegar a palavra homens e atribuir no genérico, incluindo homens e mulheres. Mas no original grego aqui, o termo indica só pessoas do sexo masculino. Tá? Oi. Sim, misturados com as nações. Não. E inclusive eles não vão pregar para Israel. Não, é o contrário. O objetivo deles é pregar para os gentios. Eles não vão pregar para Israel. Deus designou outras pessoas para pregarem para Israel, que é quem eu vou falar agora em sequência. Tá? Então, os 144 mil são missionários para os gentios em todo o mundo. Quem serão os missionários para Israel? Serão as 2 testemunhas, que Deus separou para pregar para a nação de Israel. A grande maioria, não todos, alguns sobreviverão até a volta de Cristo, mas a maioria será perseguida e morta. O texto bíblico até especifica como mortos por decapitação, tá? Principalmente por se recusarem a receber a marca da besta. Então, será mais ou menos assim: aqueles que crerem em Cristo, Apocalipse 13 diz que Deus permitirá que o anticristo os persiga e os mate, e terá esse domínio sobre eles durante toda a segunda metade da tribulação. Então o anticristo irá conseguir prender os cristãos, e será mais ou menos assim: colocará eles numa fila em frente a uma guilhotina, e aí pergunta para o primeiro da fila: aceite a marca ou você morrerá. E se a pessoa não aceitar a marca, não negar a Cristo, ela será colocada ali, decapitada na presença dos outros, e assim vai estar sendo feito com todos os demais daquela fila. Tá? A maioria, por isso que eu falo, o pessoal diz assim, segunda chance de se salvar. Vocês acham que se a pessoa não se entrega a Jesus hoje, em condições que são relativamente fáceis, você acha que nesse contexto, onde a pessoa passará fome, necessidades, enfermidades, será presa, torturada e terá que ser martirizada para ser salva por Cristo, você acha mais fácil ela aceitar hoje ou aceitar lá na tribulação? Né? Então, às vezes as pessoas menosprezam isso. A segunda chance vai ser facinho. Não vai não, irmãos. A grande maioria desses que se converterem durante a tribulação serão aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Agora, aqueles que já conhecem, provavelmente se desviarão e não aceitarão. Porque se não aceitar hoje, vai aceitar nessas condições? Muito difícil, né? Apesar de não ser impossível, mas serão a minoria, tá? Então, Apocalipse 11 nos fala de outros 2 personagens que aparecerão durante a tribulação. Eles são conhecidos como as 2 testemunhas. Vamos voltar lá em Apocalipse 11 e ler o texto que fala sobre essas 2 testemunhas. Apocalipse 11, a partir do verso 1. Diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram:
Vá e meça o templo de Deus, o altar, e conte os adoradores que lá estiveram. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, então 3 anos e meio. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, que novamente são 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, que é a roupa oficial do profeta israelita. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor de toda a terra. Até aqui por enquanto. A primeira questão que se levanta é: será que essas 2 testemunhas são literais ou são alegóricas? Porque os amilenistas e outros grupos colocam essas 2 testemunhas como sendo alegóricas, como sendo figuras de linguagem que representam a igreja e Israel, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça e assim por diante. Mas se vocês se lembrarem daquelas regrinhas de interpretação que eu passei para vocês na aula do capítulo 1, né, qual é a regrinha? Todo texto que faz sentido literalmente deve ser considerado literal. E todo texto que é alegórico terá um texto que o explique, e um literal também em muitos casos. Então aqui nós não devemos tentar imaginar da nossa cabeça se é literal ou não, mas nós devemos recorrer ao que a própria Bíblia irá nos explicar em outros textos para sabermos se essas 2 testemunhas serão literais ou não. E esse caso aqui é bastante curioso, né? Porque parece que Deus fez um tipo de espelhamento aqui. Vou até fazer uma brincadeirinha para vocês decorarem. Então, aqui um livro é Apocalipse, começa com A, primeira letra do alfabeto. O contrário é a última letra, que é Z. Qual livro da Bíblia começa com Z? Zacarias. E aqui eles são relatados em Apocalipse 11:4. Qual que é o contrário de 11:4? 4:11. Aí se eu disser que a resposta está em Zacarias 4:11, vocês vão achar que é piada. Não é. Está em Zacarias 4:11. Eu vou ler de novo aqui o verso 4 para vocês perceberem. Olha a dica que Deus dá. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Agora, se vocês voltarem lá em Zacarias 4:11, também tem no livro. Tá, o Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, é mais fácil ver de trás para frente. Zacarias 4:11, olha o que diz, verso 11 primeiro. Vou esperar um pouquinho, né? Ainda tem folhas aí correndo, para todo mundo poder ler junto. Então aqui Zacarias está tendo uma visão do céu. Um anjo está explicando para ele algumas coisas que ele está vendo no céu. E aí no verso 11 ele diz assim: a seguir perguntei ao anjo, o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Então lá Deus fala sobre oliveiras e candelabros na presença do Senhor, que essas 2 testemunhas são essas oliveiras e candelabros na presença do Senhor. E olha o que o anjo responde no verso 14. Então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Ainda sobrou alguma dúvida? E essa expressão Senhor de toda a terra nós encontramos igualzinho lá em Apocalipse 11. Então ali está a resposta. São 2 homens literais. São 2 homens que Deus ungiu e mantém guardados lá no céu com uma missão específica de voltar aqui à terra durante o período tribulacional para serem evangelistas da nação de Israel, para serem profetas que irão pregar o evangelho para a nação de Israel. Então perceba que quando você usa a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, não resta dúvida de que é literal, né? A única forma de alegorizar é se você não ler o restante da Bíblia e tentar imaginar da sua cabeça quais seriam as opções, tá? E como eu expliquei lá no capítulo 1, quem fizer isso fatalmente vai errar. Agora, considerando que sejam literais, existem aí algumas hipóteses. Alguns dizem, só um minutinho, alguns dizem que seriam homens que nasceriam no futuro, aqui em nossa era, que Deus levantaria, e outros dizem que seriam homens do passado, profetas do passado, que retornariam. E para poder ter a certeza de que são homens do passado e não pessoas que nascerão no futuro, eu quero relembrar a vocês a profecia de Malaquias 4.
Lembra que nós vimos na aula passada sobre o falso profeta? Que lá em Malaquias 4 está profetizado que o profeta Elias voltará a este mundo um pouco antes do dia do Senhor para preparar a nação de Israel para a vinda do Messias. Esse foi um dos motivos porque o profeta Elias subiu vivo aos céus. Deus está deixando ele guardadinho lá no céu e ele vai voltar a essa terra como uma das duas testemunhas para evangelizar a nação de Israel durante o período tribulacional, durante a primeira metade do período tribulacional. Porque se ele não voltar, a profecia de Malaquias 4 não se cumpre. Então, se o diabo teve todo esse trabalho de levantar um falso Elias para que a nação de Israel cresce, é porque também haverá o verdadeiro. E os únicos personagens que se encaixam com a missão e o propósito do Elias retornado no cenário tribulacional são as duas testemunhas. Por isso nós temos a certeza de que são homens do passado, porque os dois são iguais, são do mesmo tipo, e um deles tem que ser o profeta Elias retornado, senão a profecia de Malaquias 4 ficaria sem cumprimento. Essa é Zacarias, né? Sim. Isso daí acontece o seguinte, uma quem estava vendo era Zacarias, outra quem estava vendo era João. Então, isso é uma coisa que eu vou explicar melhor no capítulo 12. Agora o problema é o 12, né? Vou jogando para frente, né? Agora é o 12. Mas existe um princípio de interpretação bíblica que chama assim, enxergue através dos olhos do profeta. Então, se você pegar os 4 seres viventes que João viu, fala que cada um deles tem 4 faces, uma para cada lado. Se você olhar esses mesmos seres viventes na visão de Ezequiel, ele só vê cada um com uma face, porque ele olha só a face que está voltada para frente. Então, a forma com que Deus dá a visão para cada profeta, ele relata da perspectiva dele, do jeito que ele viu, que não é a totalidade muitas vezes. Então, haverá essas ligeiras diferenças da mesma visão por causa de um profeta e por causa do outro. Quer ver um exemplo disso? Daniel 10, se eu não me engano, quando Daniel vê o Cristo glorificado no céu, ele fala que os seus pés são semelhantes a berilo. Berilo é uma pedra preciosa parecida com o topázio, tem uma cor de caramelo assim, né? Porque dentre os materiais que Daniel conhecia, o que mais se assemelhava com aquela aparência era a pedra preciosa berilo. Já quando João, em Apocalipse 1, vê o mesmo Cristo glorificado, ele diz que os seus pés são semelhantes a bronze polido. Aí eu pergunto, o pé de Jesus mudou de cor? Não. Mas, dentre as coisas que João conhecia, o que mais parecia com o que ele conhecia era o bronze polido. Então aí nós temos mais um exemplo de 2 profetas que veem a mesma coisa, mas como cada um tem a sua perspectiva pessoal da visão, eles relatam com uma ligeira diferença entre um e outro. Tá bom? Ficou claro? Então vamos ver agora, continuando, o que as 2 testemunhas farão. Diz assim: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, 3 anos e meio. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Então aqui, através dos sinais que esses profetas farão, primeira coisa, se são profetas para evangelizar a nação de Israel, o objetivo será melhor cumprido se eles forem profetas muito conhecidos de Israel, como é o caso de Elias. E aqui, então, eu já estou dando um pouquinho de dica para vocês conseguirem entender quem vai ser o segundo. Porque olha os sinais que eles farão. Farão 4 sinais. 2 são sinais de Elias. Invocar fogo, né, para consumir aqueles que tentarem contra eles, e fechar o céu para que não chova. São sinais que Elias fez. Os outros 2 sinais são transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas. Quem já fez isso no passado? Então vocês já estão pegando o jeito, para ver quem é o mais provável de ser a segunda testemunha. E aí o texto continua dizendo:
Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Até aqui fica difícil descobrir qual é a cidade, mas ele dá dica na sequência. Onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, em que cidade nosso Senhor foi crucificado? Jerusalém. Por que ele chama figuradamente de Sodoma e Egito? Porque Sodoma representa um lugar de impiedade, de pecado. Esse será o cenário de Jerusalém naquele momento, as condições. E Egito simboliza um lugar de escravidão, onde o povo estará escravizado pelo governo ímpio do anticristo, né? Então, o texto diz que após eles terminarem o seu período de trabalho, o seu ministério profético de 3 anos e meio, Deus permitirá que o anticristo os persiga, os capture e os mate, os derrote e os mate. E os corpos deles ficarão expostos na praça de Jerusalém por 3 dias. Mas, olha o que vai acontecer logo na sequência, verso 9. Durante os 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas que haviam atormentados que habitam na terra. Então, as nações ímpias se alegrarão, pois aqueles profetas que ninguém conseguia derrotar, que pregavam contra o que eles ensinavam, finalmente foram mortos. Mas não permanecerá desse jeito. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Interessante isso, né? Aquelas pessoas que há poucos momentos antes estavam zombando deles, festejando quem eles tinham morrido, após a ressurreição, o arrebatamento, a ascensão aos céus e esse grande terremoto, né? Eles ficam pasmos. Aqui não são crentes, são ímpios. Eles ficam pasmos e dão glórias a Deus, né? Parece aquela frase que eu vi uma vez, né? Todo mundo o ateu é ateu até o avião começar a cair, porque quando o avião começa a cair, até o ateu gritar: ai meu Deus, né? É bem assim, quando a coisa está feia, não existe ateu, tá? Então, depois desses 3 dias e meio, de repente ouvirá uma voz dos céus que ordenará que esses cadáveres se levantem. Eles se levantarão, serão colocados de pé na presença daqueles que estavam os contemplando. E algo como um tornado se formará em volta deles, e aquela voz do céu dirá: subam para cá, e eles serão arrebatados na presença de todos. E logo em seguida ocorrerá esse grande terremoto, que irá destruir 10% da cidade e matar 7.000 pessoas, né? Oi. Até este momento, eles não estarão crendo na mensagem das 2 testemunhas, porque eles estarão crendo que o anticristo é o Messias. Mas depois de ver esse evento, eles também começarão a crer na mensagem das 2 testemunhas. E este será outro catalisador que culminará na quebra do acordo de paz. Porque sistematicamente os eventos vão fazendo com que o povo de Israel vá perdendo a confiança e a credibilidade na pessoa do anticristo. Esse será outro evento. Esses sinais comprovarão de que eles são de Deus. E a partir desse momento, Israel começará a crer na mensagem que eles pregaram durante esses 3 anos e meio, que é o mesmo evangelho do reino, que as 2 testemunhas estarão pregando. Oi. Qual grande sacrifício? Isso não está na Bíblia, irmão. Isso daí talvez seja especulação de alguém, mas não existe profecia a esse respeito, né?
Sim, mas não será assim uma coisa, vou juntar todo mundo para matar todo mundo de uma vez. Isso não vai acontecer. Né? Todos aqueles que se recusarem a adorar a sua imagem e receber a marca serão mortos. Não importa se serão muitos ou poucos, e o anticristo não vai juntar para fazer tudo de uma vez. Tá? O anticristo e seu império. Isso. Tá? Isso a gente viu lá no capítulo 4, profecia dos animais. Cada animal é associado ao reino e à pessoa do rei, que é governante do reino, ao mesmo tempo. Então são as duas coisas ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo o império do anticristo e a pessoa do anticristo que governa esse império. Tá? A gente vê lá em Daniel 2, né? Lembra? Daniel fala assim para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro da estátua. Então, parece que é a pessoa de Nabucodonosor. Mas depois, quando vai falar do peito e braços de prata, ele diz: depois surgirá outro reino inferior ao teu. Se é outro reino, é porque no primeiro ele estava falando de um reino, e não só da pessoa do rei. Tá? Essa é a linguagem que a profecia bíblica utiliza. É ao mesmo tempo o rei e seu reino, porque eles estão fortemente associados. Tá? Isso não é hora de eu falar. Isso é capítulo 12. Tá? Mas é fácil entender, eu já falei isso no capítulo 4. O Império Romano ressurreto. Deixou de existir e ressurgiu. Esse ressurgir é o subir do abismo. Tá? Então, sobra uma vaga de testemunha e 2 candidatos mais prováveis. Nós temos que fazer aí a repescagem para ver quem vai sobrar na última vaga de testemunha. Né? Alguns entender ser Enoque por causa do texto lá de Gênesis 5, que dá a entender de quem tenha subido vivo aos céus. Apesar disso não ser unanimidade entre os teólogos, porque simplesmente dizer não viu a morte não significa exatamente de quem subiu vivo aos céus. Deus pode ter colocado ele inconsciente e depois ter tomado a alma dele para si. Tá? Isso não significa necessariamente que ele subiu aos céus vivo, como diz no caso de Elias, lá, 1 Reis 18, onde nós vemos a carruagem chegando, pegando Elias, levando embora, ele jogando a túnica para ficar para Eliseu. Ali é inequívoco de quem subiu aos céus em vida, mas no caso de Enoque é uma suposição, não temos essa garantia. Tá? E o segundo personagem é Moisés. Por que eu creio que seja Moisés a segunda testemunha? Por vários indícios que a Bíblia nos dá. Então, primeiro, Enoque é um profeta pré-diluviano, Israel nem conheceu ele não seria um profeta conhecido para ter muita credibilidade perante Israel. Né? Já Moisés tem muito mais do que isso. Os sinais que as 2 testemunhas fazem são 2 de Moisés e 2 de Elias. E o mais importante, lá em Mateus 17, quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração e se transfigura para sua forma glorificada, ele chama do céu 2 pessoas. Uma é Elias e a outra é quem? É Moisés, não é Enoque. Né? Então, nós percebemos ali sempre a figura de Elias e Moisés juntas, associadas. Né? Até a própria profecia de Malaquias 4, antes de profetizar no verso 5 o retorno de Elias, no verso 4 ele diz assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés. E aí logo em seguida ele fala: e Elias retornará. Então até ali a figura dos 2 estão associadas. Por isso, o meu entendimento é de que a segunda testemunha seja Moisés. Mas isso não é unanimidade no meio cristão. Alguns creem que seja Enoque e eu respeito a posição de quem preferir continuar crendo ser Enoque.